Meu amado, querido irmão, nesse momento eu quero pedir um voto de confiança seu para você se inscrever no nosso canal e apertar os sininhos das notificações e também, entendendo que esse vídeo pode ajudar a vida de alguém que você conhece, que você compartilhe esse vídeo com essa pessoa. A nossa missão no canal Evangelho Sem Máscaras é levar as pessoas a se libertar das seitas religiosas. Infelizmente, o Brasil está tomado por seitas cristãs, pseudo-cristãs, seitas hereges, cheias de doutrinas falsas, doutrinas mentirosas, enganosas, e somente através do trabalho de apologia que nós podemos ajudar as pessoas. É um trabalho difícil, mas com a sua ajuda, com o seu apoio, se inscrevendo no nosso canal e ajudando a compartilhar esse vídeo com quem puder e apertando o sininho das notificações, nós conseguiremos libertar juntos muitas vidas que estão nas seitas, para que eles possam voltar a viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Deus te abençoe. Jesus convidou todos os cansados e oprimidos, que ele estaria aliviando o peso, o fardo. E é isso que Jesus faz com o homem. Mas a experiência de 30 anos de caminhada nos mostrou que o sistema religioso cristão, muitas das vezes, ele faz o contrário. Ele oprime, ele coloca o peso, principalmente com o medo e o sentimento de culpa. Esse é o nosso assunto de hoje. Meus irmãos, há mais de 30 anos eu tive o meu primeiro contato com o cristianismo, com Cristo, e eu posso afirmar com toda a certeza do meu coração que em nenhum segundo da minha vida, nesses mais de 30 anos, eu me arrependi da decisão que eu tomei. Eu, minha esposa, na época noiva, nos entregamos ali a Cristo, fomos chamados por Ele, e a nossa caminhada foi marcada por grandes bênçãos que Deus fez por nós. Muitas experiências. E a leitura à palavra foi o que nos fez amar a Cristo e conhecer a Cristo. E nesses anos, tudo que nós entendemos que Deus fez por nós, que Cristo operou em nós na pessoa do Espírito Santo, foi o melhor para nós. Livramentos, bênçãos, a família, os filhos, tudo que Deus fez foi perfeito e maravilhoso. O Senhor nunca nos acrescentou dor, pelo contrário, Ele nos enriqueceu de uma maneira maravilhosa. Mas eu não posso falar o mesmo do sistema religioso a qual eu pertenci. Principalmente durante os últimos 22 anos que eu estive em uma seita cristã, nós percebemos que o que a palavra ensinava, os ensinamentos de Cristo do Evangelho, não coadunava com aquilo que a seita ensinava. Talvez alguém pode perguntar, mas como ainda você ficou 22 anos então nesse sistema, se é assim como você está dizendo? Justamente incrível. E é por isso que nós estamos empenhados numa batalha para libertar as vidas que estão presas em seitas cristãs e pseudo-cristãs. Porque, meus amados, há uma tática, há uma ferramenta que é usada pelas seitas, que quem está fora não acredita. Ou às vezes, se alguém nos conta, nós dizemos assim, mas não é possível, tem pessoas tão esclarecidas, né? A seita tem médicos, tem juízes, tem advogados, tem empresários, não é possível que eles são dominados desta forma. Infelizmente, sim. Não há grau de cultura
não há grau de sabedoria, de conhecimento, quando se trata a doutrinação e a lavagem cerebral que uma seita faz numa pessoa. Não há. Pode ser culto, pode ser apenas uma pessoa que não sabe ler, eles são influenciados da mesma forma. Por quê? Porque parte do pressuposto da fé e do temor a Deus. Foi o meu caso. Nós amávamos a Cristo, amamos a Cristo, vamos continuar amando a Cristo. E qualquer instituição religiosa sabe que quando alguém adentra a ela, ele ou está buscando algo para a sua vida, ou é porque ele já encontrou em Cristo algo e ele ama ao Senhor. Partindo desse pressuposto é que as seitas começam a fazer um trabalho, e olha, é um efeito cascata, porque alguém recebe a lavagem cerebral, alguém recebe a influência daquela seita, e ele passa a depois ser um influenciador. Há talvez pequenos grupos que sabem o que está acontecendo, e há aquela parte do grupo que ele crê realmente pela lavagem cerebral que recebeu, que ele crê que aquilo ali é a verdade, e há aqueles que conhecem os desvios, mas não têm forças para sair, que era o nosso caso. Meus irmãos, Jesus, ele no seu ministério, ele combateu muito a hipocrisia dos religiosos. Nós vamos ver Jesus chamando os religiosos de hipócritas, de sepulcro caiados. Nós vamos ver Jesus chamando aqueles homens de perversos, porque eles impunham um fardo sobre os demais, fardo esse que eles não carregavam. Nós vamos ver Jesus falando que eles andavam meio mundo para fazer um prosélito, mas condenava a alma deles do inferno 2 vezes mais. É muito sério o que nós vamos falar aqui hoje. Queridos, dentre muitas coisas que acontecem dentro de uma seita religiosa, há duas táticas usadas que são as mais terríveis que podem existir. Olha, é algo que leva as pessoas, mesmo depois de terem saído de lá, leva alguns a voltarem para lá, porque fica impregnado na mente da pessoa, que é o sentimento de medo e de culpa. Como que esses dois terríveis fatores externos influenciam diretamente, internamente, emocionalmente e espiritualmente as pessoas que estão lá dentro? Como? O medo, ele é usado primeiro usando o inferno, a condenação eterna. Diante de muito falar e de muitos ensinamentos, muitas das vezes fundamentados em versículos isolados da Bíblia, ou até mesmo fundamentados em tradições ou em supostas revelações e visões, é transmitido aos seus adeptos que se ele não estiver servindo a Deus naquele lugar, ele vai ser réu do fogo do inferno, ele vai ser condenado. É transmitido ao adepto que somente naquele lugar ele encontra vida eterna, e aquilo vai entrando dentro do coração do homem, e ele começa a crer que se ele sair daquele lugar, ele não vai encontrar salvação em lugar nenhum. Se ele sair daquele lugar, ele vai ser réu do fogo do inferno. Amados irmãos, esse sentimento de medo toma conta dos adeptos daquela seita, que ele não consegue adquirir forças ou coragem para sair daquele lugar. Ele fica apavorado, e ele é tomado por esse sentimento, e cada dia mais ele quer cumprir aquilo que aquela seita determina como sendo as orientações, as revelações de Deus para o homem. Ele não consegue ouvir. Mesmo que ele pegue a palavra e os ensinamentos de Jesus não coadunam com aquilo que está sendo transmitido, ele não consegue ter a decência, a capacidade intelectual de olhar e dizer: isso é uma aberração,
Isso é uma heresia, isso não é de Deus. Jesus ensinou a liberdade, Jesus ensinou que liberta o homem. Não, ele não consegue. E ele cria essa dependência através do medo, onde a pessoa não fica ali por amor a Cristo. Não há uma relação de amor ao Senhor, há uma relação de medo. Então ele obedece, ele guarda o dia da semana, ele cumpre as orações, as rezas, os rituais, ele larga a família dele, ele deixa tudo e vai realizar o que ele chama de realizar a obra do Senhor. Ele faz isso para cumprir ali os chamados rituais. Queridos, é algo terrível. O medo do inferno, o medo da condenação eterna, o medo leva-o a cumprir. E o medo é trabalhado também no âmbito terreno. Na seita a qual eu fiz parte 22 anos, foi pregado inúmeras vezes que pessoas que deixaram a obra do Espírito, como assim é chamada, eles tiveram fins catastróficos. Eu me lembro um testemunho que eu ouvi de um cidadão que havia deixado a obra do Espírito e que ele havia morrido comido de bicho em cima de uma cama, e que ele, naquele estágio terminal, pediu que os irmãos fossem lá orar por eles, e Deus revelou para não ir. Meus irmãos, aquilo era contado com tanta afinidade, com tanta convicção, que nós ouvíamos aquilo e ficávamos: meu Deus, eu não posso deixar esta obra. E quando por algum momento passava a coragem ou a ousadia de dizer eu vou deixar, aquele ensinamento vinha e tomava conta do nosso coração: eu não posso deixar esta obra. Me lembro de um outro testemunho que era contado, que um cidadão que havia deixado ali a obra do Espírito, ele, quando estava perto de morrer, numa situação muito difícil, ele queria visitar o local de seminários, que é chamado de Manaim. Ele queria visitar mais uma vez pelo menos, e Deus revelou que ele não poderia, porque ele havia se levantado contra a obra do Espírito. Meus amados, testemunhos como esse eram contados de forma assustadora, e as pessoas então criavam-se uma dependência, um medo que, se deixasse aquele lugar, você estaria desagradando a Deus e estaria correndo o risco não só de ter a sua alma condenada ao inferno, mas também de ter a sua vida aqui na terra destruída por completo. Era pregado um Deus vingativo que, a partir do momento que decidíamos a deixar aquela obra, ele estaria nos punindo de forma terrível. E esse medo também era implantado em nós se não obedecêssemos às orientações ou se questionássemos as orientações que eram passadas naquele lugar. Eu me lembro de uma mensagem que era pregada sobre obediência. O termo era obedecer, era chamado o alfabeto da obra, que era o O, o B, o D e o C, obedecer sem questionar. Se houvesse questionamento, era alguém se levantando contra a obra do Espírito, e o medo era implantado dizendo: quem se levanta contra esta obra vai pagar o preço. Ninguém poderia abrir a boca, porque uma vez que a boca fosse aberta contra qualquer orientação que fosse dada, o terror acontecia. E eu me lembro desta mensagem que era pregada. Dentre ela era dito o seguinte: havia ali uma orientação de uma vez por mês, talvez até mais, que deveria ser feito um jejum, uma consagração a Deus, de meia-noite até 9 horas da manhã. E eu me lembro que era pregado o seguinte: que se alguém quebrasse aquele jejum faltando 10 minutos para 9 horas, se Jesus voltasse 9 horas da manhã, aquela pessoa ia ficar, não seria arrebatada. Amados, a teologia do medo, ela era usada
de uma forma absurda para que as pessoas obedecessem cegamente tudo que era orientado. A teologia do medo era a arma usada para que a pessoa ficasse presa naquele lugar, e é usada da mesma forma. A segunda arma tática usada é a teologia da culpa. Unindo essas duas teologias, a culpa era da seguinte forma: era orientado que você fizesse tudo isso, e se você não fizesse, você poderia pagar o preço, o medo. Mas isso criava a culpa quando nós não conseguíamos cumprir. Eu me lembro a experiência pessoal da minha vida, principalmente nos 10 primeiros anos que eu fiquei ali, onde eu já testemunhei que para mim, naquele tempo, tudo que era falado ali era realmente uma revelação de Deus, mesmo que fosse contrário àquilo que Cristo ensinava. Contudo, todavia, nós obedecíamos cegamente. Amados, a teologia da culpa, quando nós não conseguíamos cumprir aquilo ali, a minha experiência, nós ficávamos apavorados. Aquele sentimento de culpa: por que eu não fiz? Por que eu não me esforcei? Eu trabalhava numa área rural e às vezes não era possível cumprir aquilo ali. E vi casos terríveis. Eu me lembro de uma situação que aconteceu de um proprietário rural. Ele me procurou sabendo que eu era pastor naquela seita, e ele me procurou para passar a situação de um cooperador que ele tinha, e o cooperador estava tendo problemas. E um dia ele chamou esse cooperador para conversar, e era um dia de quinta-feira, e ali havia uma orientação para um determinado grupo que participava, que havia um jejum, uma consagração que era feito até meio-dia. E esse irmão, ele estava tendo problema porque ele ficava fraco, era um trabalho braçal na área rural, e ele não conseguia cumprir as suas atividades. E esse, então, proprietário, um sitiante que trabalha na área do café aqui da região, ele procurou esse irmão e falou para ele: olha, você está improdutivo, o que está acontecendo? E ele então disse assim: olha, porque eu preciso fazer um jejum até meio-dia e eu fico fraco. Isso aconteceu. E esse proprietário me procurou então e disse: que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão impondo sobre as pessoas, e ele não está, eu tenho que mandá-lo, dispensá-lo do trabalho, terminar, rescindir o contrato dele, porque ele não está cumprindo com as devidas obrigações. E ele disse que a culpa é porque a igreja de vocês está impondo uma ordenança para ele. Isso aconteceu, e realmente essa pessoa foi demitida daquele trabalho. Foi falta de sabedoria do irmão, talvez seja, mas nós vemos o fardo, a ponto da pessoa, pelo sentimento de culpa e medo, ele não conseguir quebrar aquela orientação que ele não podia cumprir, ou procurar os seus pastores e dizer: olha, eu não tenho condições de cumprir essa orientação porque o meu trabalho é braçal. Mas o sentimento de culpa tomava conta. A mistura de medo e culpa levava as pessoas, muitas das vezes, a um terror. Amados, eu fiz esse vídeo aqui hoje, trazendo esse assunto, porque Jesus combateu os fariseus, a hipocrisia deles, chamando-os de sepulcro caiado e de tantas outras coisas. E eu quero dizer que os adeptos dessas seitas, os pastores dessas seitas que estão impondo esse fardo pesado sobre as pessoas, também são fariseus hipócritas, porque estão colocando um fardo sobre as pessoas que eles não conseguem largar. E pior, naquele sentimento de medo e culpa, eles acham que estão no caminho certo, desprezando a palavra de Deus, desprezando a piedade, desprezando a misericórdia, desprezando o amor ao próximo, desprezando a salvação pela graça, desprezando o amor ao Senhor. Ontem eu ouvi um testemunho de um pastor que saiu de uma seita, por coincidência da mesma seita a qual eu participei, e esse pastor contou ali um testemunho que ele dava a um canal. Ele citava que em uma reunião ele disse aquele versículo que Paulo disse: aquele que não ama ao Senhor é anátema.
E o texto diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E ele então disse que se nós amássemos a obra, a igreja, a instituição, mais do que a Cristo, nós não seríamos Maranata, mas nós seríamos anátema. E ele então, naquela reunião, ele era uma das pessoas que pregava ali nos seminários, e ele foi chamado pela comissão de pastores, e que disse que ele precisava de retratar daquela conversa, porque havia sido entendido errado, as pessoas não estavam entendendo, porque a obra do Senhor, amar a obra do Senhor é o mesmo que amar a Cristo. Não. E ele então disse que não ia se retratar, porque amar a Cristo não é o mesmo que amar a instituição. E ele disse então que ele não, o pastor que estava entrevistando disse: então você saiu? Ele disse: eu não saí, eu fui expulso de lá. Isso mesmo. Alguém que teve a coragem de dizer que devemos amar a Cristo mais do que a instituição, foi expulso de lá, porque eles não concordaram. E agora, meu irmão, você que chegou até aqui, quando nós fazemos os nossos vídeos é porque nós estamos em uma batalha espiritual para libertar vidas destas seitas, inclusive da seita a qual eu participei. E eu convoco a você a entrar nessa batalha junto comigo. Por isso eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você não apertou o sininho das notificações, aperte aí. Se você ainda não compartilhou esse vídeo com alguém, não deixe para depois, compartilhe. Nós precisamos ajudar a libertar vidas que estão presas nessas seitas religiosas, porque o Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo não é adornado pela teologia do medo e da culpa, não. O Evangelho de Cristo é liberdade. O Evangelho de Cristo é libertação. O Evangelho de Cristo é um fardo leve. O Evangelho de Cristo é um jugo suave. O Evangelho de Cristo é viver livre, em liberdade, para servir a Deus. Eu te convoco então, esteja comigo nessa batalha, porque juntos nós realizaremos uma grande obra. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.